em tese, tem que ser simétrico entre o médico e o paciente. Como existe uma assimetria inicial, o médico tem que fazer de tudo para deixar o paciente no mesmo patamar dele, né, em conhecimento, e é nisso que eu acredito. Então, eu acho que todo mundo tem que saber um pouquinho disso, até para se proteger, sabe? Porque quando a gente não atua baseado em evidências, baseado em ciências, aí dá problema, né? Porque aí começa a haver terapias com aquela pessoa que não são tão eficazes assim. Então, O, esse é meu foco, basicamente. o quão comum é isso, cara? O quão comum é Olha, médicos que não atuam baseado em evidências e você diria que talvez um cara que sai formado, ele tá desatualizado? cara, extremamente comum. Não é culpa do médico, na maioria das vezes, é mais culpa do modo como o ensino é organizado. Também não diria que é culpa do ensino, porque assim eu estaria generalizando as universidades, né? E há universidades que têm um currículo melhor em medicina baseada em evidências e outras boas universidades que têm um currículo ruim. Então, não dá para generalizar, mas o modo como é organizado faz com que a faculdade que ensine isso seja uma exceção. Entende? Entendo. Então, o aluno que sabe um pouco sobre isso é uma exceção, é o cara que vai entender a sua própria profissão, entendeu? Só para você ter uma ideia, para quem nunca ouviu falar sobre isso, é uma frase de efeito agora para explicar onde é que eu quero chegar, né? Quem não entende de MBE sabe a mesma coisa de medicina como ciência do que sabia na época do Enem, antes da faculdade. Então, durante a faculdade inteira, Sério? durante os 6 anos de faculdade, o que, que ele aprendeu? Ele não aprendeu a ciência da medicina. Ele aprendeu a aplicar de maneira técnica, executiva, sem pensar, sem raciocinar, como se tudo fosse uma questão de prova. Todos passamos por prova, né? Então, imagine, tem 5 alternativas, tem uma correta. E é assim que ele aprende a raciocinar e é assim que ele sai para o mundo, né? E aí, se você conversa com ele alguma coisa um pouco mais científica sobre o que ele está fazendo, ele não tem capacidade de argumentar com você, de conversar. Então, ele não aprendeu durante os 6 anos nada de medicina como ciência. Entende? Evidência científica é tudo na medicina. Toda a medicina é baseada em evidências, entendeu? Tenho certeza que uma pessoa que está ouvindo a gente e pela primeira vez está ouvindo esse termo, até pensar, mas o que esse cara vai falar aí? Toda a medicina é baseada em evidências, em ciências, né? O problema é que tem evidência boa e evidência ruim, né? E para você distinguir essa evidência boa da ruim, você tem que ter um plano de fundo bom, científico, para te dar esta segurança de determinar esta evidência que eu acabei de ler no jornal, ou no artigo científico, ou no Instagram, ou no WhatsApp, é boa, é ruim. A partir de amanhã eu vou fazer nos meus pacientes. E eu, como paciente, a partir de amanhã eu vou procurar um médico para fazer isso em mim. Então, a gente tem que estar munido de tudo isso, entende? É, uma habilidade até para quem não é médico, né? Isso. Saber ler um artigo, né? Sim, sim. Se você está interessado na sua própria saúde, você tem que ser um agente ativo disso, né? Acho que a medicina baseada em evidências tira até um pouco essa questão do paternalismo, né? Em medicina. Essa palavra é muito usada em discussões bioéticas, tá? Eu não estou falando aqui taxando ninguém, mas é um termo usado, né? Que é quando o médico quase que não dá autonomia nenhuma ao paciente porque ele se acha o total e completo dono do saber. E o paciente também aceita isso de maneira passiva, né? Essa relação, ela não é legal e a medicina baseada em evidências conversa exatamente contra isso. Ela tenta centrar o tratamento naquela uma pessoa que está na minha frente e em o que é que vai fazer o bem para aquela pessoa, também respeitando a autonomia dele. Depois eu te falar, olha, Lutz, eu sou arritmologista, né? Então, em termos de tratamento para sua arritmia, o tratamento é por esse caminho aqui. Nós vamos fazer uma cirurgia. E depois você fala, doutor, eu entendi, tá tudo muito bem explicado, mas eu não quero fazer essa cirurgia. Pronto, isso é um respeito à autonomia. Agora você teve que ser esclarecido sobre tudo isso, né? Mas e se a pessoa tomar uma decisão que você sabe que não é a melhor pra ela? Não, bom, do ponto de vista bioético, a gente não pode forçar ninguém a fazer nada. Mas você pode dialogar ali com Opa, ela na hora. isso, isso. Ótimo. Depois eu posso dormir com a consciência tranquila que eu expliquei exatamente todo o caminho que ele precisa fazer, baseado em evidências. Essa palavra, essa frase sempre tem que estar na frase, né? Baseado em evidências, para ele atingir o desfecho positivo que ele quer, ou aumentar a probabilidade de atingir esse desfecho positivo. Depois o paciente fala que não quer nada disso, tem que respeitar a autonomia do paciente, assim como é importante dizer que o paciente também tem que respeitar a autonomia do médico, né? Que pode nessa hora também dizer, então tá bom,
Eu não gostaria de ficar com você para ter um desfecho negativo. Se você acredita nesse outro caminho para o seu tratamento, esse não é o caminho com o qual eu trabalho, você pode procurar outro profissional. Então, é basicamente isso que tem que acontecer. Tem que ter um respeito mútuo, né? Mas esse respeito só acontece se tiver ciência envolvida. Porque se não tiver, tudo é tudo, nada é nada, não tem como você distinguir o joio do trigo, e parece que tudo funciona, parece que a gente já atingiu a imortalidade, e não é assim, né? Não é assim, pelo contrário. Tem evidência boa e tem evidência ruim. É aí que está a questão, né? Como você pegaria alguém, um médico ou um paciente, como é que você traria o tema da importância da ciência, a importância da pesquisa? Quando eu falo pesquisa, eu não estou falando exclusivamente da pesquisa acadêmica, de alguém lá pesquisar, mas de explorar o conhecimento, né? Como é que você traria essa introdução para as pessoas? Eu trago isso. Semanalmente eu dou aula de medicina baseada em evidências, né? Então, o tempo todo eu estou tentando trazer gente para o nosso time, né? Para tentar trazer isso. E uma das frases de efeito que eu coloco nas minhas aulas, logo, inclusive nas introdutórias, é a seguinte: todo médico tem que ser um cientista. E isso choca um pouquinho quem escuta, principalmente o mais jovem, né? Que está pensando já, olha, quando eu me formar, eu vou abrir um consultório, Ter uma e Porsche? aí, uma Porsche, exato, vou ganhar um dinheirão. E aí esse cara vem aqui me falar que não, que eu tenho que ser um cientista, ficar num laboratório, ser mal pago, pipeta, placa de Petri. Não quero isso. Mas depois eu explico, né? E a explicação que eu dou é a seguinte: imagine, eu peço pro menino imaginar isso. Imagine que você já formou, tá num consultório do que quer que seja, tá? Por exemplo, um ortopedista. E aí você tá com a Dona Maria na sua frente. A Dona Maria é uma senhora que não tem tanto nível intelectual, cultural, tá? Mas aí você pergunta para a Dona Maria a seguinte pergunta, né? Dona Maria, a senhora gostaria de receber o melhor diagnóstico, ou qualquer diagnóstico que eu der para a senhora tá bom? E depois, a senhora gostaria de receber o melhor tratamento disponível? Ou também qualquer tratamento aqui que eu inventar da minha cabeça, tá tudo bem para a senhora. Veja, eu peço para a imagem da Dona Maria com nível sociocultural muito baixo, porque eu tenho certeza que mesmo assim ela responderá: não, doutor, por favor, eu quero o melhor diagnóstico, eu quero o melhor tratamento para mim, por favor. E baseado em ciência. Eu acho que a Dona Maria talvez ela não tenha esta esse feeling de terminar a frase falando isso baseado em ciência, mas é o que ela quer, É verdade. não é? Então, é por isso que eu digo que todo médico tem que ser um cientista. É isso que Dona Maria, é isso que Lutz espera quando estão do outro lado numa mesa do meu consultório. Seja qual for a minha especialidade, seja o que quer que eu esteja fazendo, quando há essa relação médico-paciente, depósito de confiança em uma pessoa que está cuidando da sua saúde e do seu bem-estar, isso é o mínimo que você tem que fazer por ele, né? Então, todo médico tem que ser um cientista por causa disso. Eu acho que E todo mundo deveria ser um cientista, eu né? acho também. Eu acho que a gente tem que aprender algumas das coisas que são os fundamentos, né, da saúde baseada em evidências, por exemplo, que são fundamentos universais para outras ciências também. Por que não no ensino médio? Já que ela é fundamental para outras ciências, inclusive. Então, se você aprendesse aquilo ali, você estaria mais preparado para o mundo, né? São coisas que faltam depois. O que é que falta muito? Conhecimento básico de probabilidade, sabe? Falta demais. O médico chega na graduação, sai da graduação como médico já, e ele não consegue ver a medicina como ela é, que é uma ciência de probabilidades. Medicina é uma ciência probabilística, no seu cerne. E não se consegue ver isso. Para isso tem até um viés cognitivo, que o Daniel Kahneman descreve no livro dele, Rápido e Devagar, que ele chama viés da negligência de probabilidades. Eu renomeei esse viés em medicina para viés da prova de residência médica. Ah, Quer me dizer, conte. aquele cara passa a graduação inteira decorando fatos, decorando rodapés, porque na prova de residência isso vai cair, né? E o melhor decorador é depois beneficiado com uma vaga em uma boa residência. Só que ele não está preparado para o mundo assim. Ele está preparado para questões. As questões não são probabilísticas. Tá? Se eu falar que numa questão de prova, que tem uma pessoa que tem um determinado sinal eletrocardiográfico clássico, de eletro, né? O aluno já está preparado para marcar aquela alternativa, a alternativa A. Pronto. Agora, essa mesma história no mundo real, como é uma questão probabilística, pelo contrário, no mundo real, a maior probabilidade é que ele não tenha nada. Entende? Então, o diagnóstico acaba Caramba. não saindo por ali. E esta pessoa não está preparada para isso. Então, ela sai da graduação
não entendendo o que é a medicina. É a mesma, aquilo que eu falei. Ele está entendendo a mesma coisa de medicina que entendia no Enem, porque ele não fez ciência de clínica, me apresentaram outra medicina baseada em evidências, que eu chamo de, em vez de MBE, né, eu chamo de MBG, medicina baseada em guidelines. Então, na clínica era assim, o que era evidência para mim? Uma chefe da endocrinologia, por exemplo, me falava que um determinado tratamento tinha que ser tal. E aí eu respondia para ela, doutora, saiu na semana passada uma diretriz americana que fala que esse tratamento aqui já caiu de indicação, 2A. Então eu virei um decorador das diretrizes que saíam para ficar debatendo com meus colegas e com meus chefes, entendeu? E também não é isso, não é... Medicina baseada em evidências também não é seguir cegamente guidelines, pelo contrário. Afinal, o que que é? É uma maneira de ver a medicina cientificamente de maneira cética. O Daniel Kahneman fala que a gente tem dois tipos de pensamento, né? O pensamento rápido e o pensamento devagar. O pensamento rápido é um pensamento mais instintivo, é aquele pensamento que, enfim, a gente entrega a resposta muito rapidamente porque nós criamos padrões para aquilo, né? E o pensamento devagar não, é um pensamento que sistematiza, que faz passo a passo. Em outras palavras, é um pensamento cético, que está o tempo todo calculando riscos. Vê, quando a gente começou a dirigir, especialmente se foi carro manual, a gente estava o tempo todo usando naquela época o pensamento devagar para passar a marcha. Não é fácil passar a marcha. É pé na embreagem, soltar o acelerador, passar para a marcha certa, né? Você tem que saber, eu estou na terceira para passar para a quarta, né? Então, enfim, é todo um pensamento que você faz muito passo a passo no começo, porque você ainda não criou padrões na sua cabeça. E você está o tempo todo calculando riscos. A partir do momento que você deixa aquilo ali rotineiro, você passa a fazer já com pensamento rápido. Muito rapidamente, sem calcular mais riscos, porque já virou uma coisa rotineira. Em medicina, quanto menos a gente usar o pensamento rápido, melhor. Claro que é bom que ele exista para casos simples e rotineiros. Por exemplo, uma pessoa me fala que está com dor de cabeça, é um caso muito simples, não é uma dor de cabeça complicada, não é? Veja que até antes de responder rapidamente, eu respondi sistematizadamente, né? Peraí, calma. Qual é o risco que essa pessoa tem? Pode ser que ela tenha uma dor de cabeça complicada e tal. Não é. Beleza, agora eu vou botar o meu pensamento rápido para agir, que é dipirona para você. Pronto. Quanto menos a gente agir no pensamento rápido, melhor. O Jonathan Haidt, no livro A Mente Moralista, cita também dois tipos de pensamento. Ele está falando a mesma coisa do Daniel Kahneman, mas ele já Esse eu não nomeia... conheço, interessante. Muito bom esse livro, inclusive. Como que é o nome Muito do bom cara? mesmo. Jonathan Haidt. Ele é o quê? Ele é um psicólogo Legal. e ele explica e ele fala sobre esses dois tipos de mente humana para explicar não mais a ciência, como o Daniel Kahneman foca no livro dele, né, vieses cognitivos em geral, mas para explicar nossos vieses políticos, de interesse. Então, muito legal esse livro, sim, muito bacana. E aí lá ele já cita esses dois pensamentos com o nome de pensamento advogado e pensamento cientista. E ele explica muito bem que ele não está, de maneira alguma, falando, diminuindo os advogados. Ele chama pensamento advogado porque a mente rápida, o pensamento rápido, é um pensamento de negar novidades. Porque quando a novidade chega, a gente tem que sair do nosso conforto cognitivo, que é muito confortável a gente achar que sabe tudo, o pico da curva de Dunning-Kruger, que você citou, né? A gente tem que sair desse conforto cognitivo e começar a sistematizar. Na década de 80, começou a se prescrever nos Estados Unidos um antiarrítmico. É bem legal porque é da minha área, inclusive, Ótimo. né? Eu sou arritmologista, né? Esse antiarrítmico chama flecainida. Ele é muito potente. O antiarrítmico que está hoje no mercado, que é mais disponível, chama amiodarona ou Ancoron, a flecainida bota ele no chinelo. Ele é muito potente. Só pra a gente entender e ficar na mesma página, o antiarrítmico, o que ele faz? Qual que é o mecanismo dele ali? Ele pega um paciente que tem uma arritmia e ele tenta livrar esse paciente de arritmia. Mas eu vou explicar, viu? O paciente que usa flecainida, se eu faço um Holter dele hoje, o Holter, acho que vocês já devem ter feito esse exame, é um eletrocardiograma que dura 24 horas. Você vai para casa com o eletro e volta no dia seguinte na clínica para devolver. Então, como é uma contagem de 24 horas, o resultado do Holter muitas vezes é numérico. E aí sai assim, o paciente teve 10 mil arritmias num dia. Não tô brincando, tem gente que tem 60 mil num dia. Ô, louco. Então, teve 10 mil num dia. E o aí, que define uma arritmia? a arritmia é um batimento anormal do coração que não veio pelo marca-passo natural que a gente tem. Então Nós pode temos ter algum... desculpa, pode falar. Nós temos um marca-passo natural, que é o nosso sinusal, a gente nasceu com ele.
E por causa de uns canais de sódio que ele tem, que são automáticos, eles ficam o tempo todo abertos, liberando um pouquinho de sódio, um pouquinho. Por causa dessa liberação lenta e constante que ele faz, ele acaba levando aquela célula do nó sinusal a um potencial de disparo. Em algum momento isso acontece, porque ele está o tempo todo liberando. Tipo, Né? potencial de ação. Não. Tipo, potencial de ação, exato. E aí, quando esse potencial de ação acontece, porque lá é automático e nas outras células não é automático, ele é quem manda. Entendeu? As outras células não têm esse canal. Então, a célula lá do nó sinusal tem esse canal, por característica dela própria, existe o canal de sódio lá. Inclusive, o fato de ser um canal de sódio de liberação lenta, quando foi descoberto, naquela época, só se conhecia o canal de sódio de liberação rápida, que é o mais clássico, é o que a gente aprende nos primeiros anos da graduação, que faz um pico, né, no potencial de ação. Só se conhecia esse. E o do nó sinusal, inclusive o potencial de ação é diferente, o desenho dele é um desenho mais arredondado por causa dessa liberação automática. Né? E quando se descobriu esse de liberação lenta, os pesquisadores que o descobriram o chamaram de FUNny, porque eles acharam muito engraçado existir um canal de sódio de liberação lenta, eles só conheciam de liberação rápida. Por causa dessa característica, o nó sinusal é quem manda, é quem dispara primeiro. E como ele dispara primeiro, aí depois cada peça do dominó vai caindo para frente. E o coração vai batendo primeiro o átrio, depois o ventrículo. O átrio bate para encher o ventrículo, depois o ventrículo bate para o sangue sair para as artérias, né? Pulmonar e aorta. Pulmonar para encher o pulmão, a aorta para encher o resto do corpo. O que é uma arritmia? Quando é que pode acontecer uma arritmia? Pode acontecer uma arritmia quando alguma outra célula ganha um potencial hiperautomático. É que outras células do corpo também têm esse potencial lento, só que eles têm uma curva de despolarização menos aberta, sabe? É uma curva menor. Então, como a curva do canal de sódio lá do nó sinusal é mais rápida, ele ativa primeiro e pronto, e vai. A outra célula do nó atrioventricular, por exemplo, já tem uma curva menos íngreme e demora mais para chegar. Então, a primeira já foi, passou. Por alguma razão, aquela célula que tinha também um potencial, um canal de sódio lento, só que com a curva menos íngreme, se essa curva ficar mais íngreme mais do que a outra, é ela que vai ativar primeiro. E aí, isso já pode ser uma célula arrítmica. É uma célula que não deveria estar mandando no coração, mas está mandando agora por essa característica. Esse é um mecanismo. Esse é até benigno, porque é uma célula que está fazendo apenas o trabalho dela, né? Não é. Até para o coração bate igual. Né? É uma arritmia, mas o coração não batendo igual, ele não vai causar nenhum problema, nem mesmo a curto prazo para a pessoa. O pior mecanismo mesmo é quando tem uma área de fibrose. Veja, uma pessoa infartou, por exemplo. E aí, a área do infarto maior fica como uma fibrose densa, uma cicatriz completa, em que ali não tem músculo nenhum. A fibrose é como se fosse uma cicatriz. Fibrose é cicatriz. Uma pessoa que infartou tem uma fibrose no coração, né? Porque morreu o músculo. E esse músculo não se refaz, então fica fibrótico ali. E fibrótico não há problema nenhum agora, para arritmia. Mas a área perifibrótica é uma área que tem entremeados tecido sadio e tecido fibrótico. E aí, nesse entremeio, a atividade elétrica, quando chega ali, ela começa a serpentear por ali, entre células sadias e entre células doentes. Então, bateu num doente que é fibrose, ela não consegue fazer nada. Então, vamos para cá. E aí ela vai fazendo um caminho lento, longo, que se o resto do coração despolarizar e repolarizar, melhor dizendo, ou seja, já estiver pronto para um próximo batimento, quando aquela atividade que estava serpenteando encontrar uma saída lá do outro lado, ela encontra um ventrículo inteiro para bater, já preparado para bater, inclusive. E aí começa um curto-circuito, porque o ventrículo bate, a atividade elétrica volta para aquela entrada e entra de novo, serpenteia, sai pela mesma saída, bate, volta. Aí é muito grave uma arritmia como essa, a gente chama de arritmia maligna, inclusive, porque ela pode, inclusive, levar à morte. O ventrículo, o coração, está batendo de uma maneira muito diferente do que deveria. Ele não está se contraindo da maneira correta para fazer o sangue sair do ápice do coração e subir para a base. Porque quando o coração bate, ele faz o sangue subir, né? Ora, o coração está embaixo, a aorta está em cima, então tem que subir. Imagine um coração que está batendo, então, de cima para baixo. Então, o efeito bomba dele não vai conseguir fazer o sangue
subir pela aorta Faz nesse caso. sentido. O paciente fica sem sangue. Então, Assim. me corrija se eu estiver errado. Antes eu achava que a arritmia era, ou tá batendo lento demais ou rápido demais. Também, Sim. mas também tem a ver com a forma que ele tá batendo. Também tem a ver, porque às vezes ele tá batendo rápido demais, mas ele tá cumprindo sua função de contração exata, perfeita. O coração tá batendo como batia mesmo antes da arritmia. Essas são arritmias benignas. São chatas, incomodam, a gente trata essas arritmias, mas eu não tenho medo do paciente morrer por elas. Agora, as malignas, não. As malignas, peraí, opa. Mesmo que você não sinta nada, eu estou preocupado com você e eu tenho que te ofertar um tratamento, porque não, o teu sintoma é importante para mim, claro que é. Mas eu tô pensando em outra coisa lá na frente que você não tá ainda e eu queria te ensinar isso, entendeu? Então, Perfeito. é por aí. E também há arritmias que o coração bate de menos também. Para essas, tem que colocar um marca-passo, por exemplo, em alguns casos, né? A mais grave é essa arritmia ventricular que a gente chama de maligna. E aí, voltando lá para o assunto da flecainida, a flecainida era indicada exatamente para arritmias ventriculares dessas malignas. Ele é um antiarrítmico tão potente que na década de 80 começaram a dar para os pacientes que têm essas piores arritmias. E aí foi visto que no primeiro Holter sem flecainida tinha 10 mil arritmias malignas e no segundo tinha zero, já com flecainida. Zero. Interessante. Então, o pessoal, os cardiologistas americanos, né, começaram a prescrever a rodo flecainida para os pacientes baseado nisso. Mas tem uma coisa errada aqui nesse pensamento. Para quem é um cientista, tem que ter aquele pensamento sistemático, cético sobre isso. E tem que se perguntar, mas espera aí, você está me falando sobre o Holter. É um exame isso, né? Que bom que melhorou o Holter. Mas medicina não é sobre Holter. Eu não me formei médico para melhorar o Holter das pessoas. Eu tenho duas funções primordiais como médico. Eu tenho que melhorar a qualidade ou a quantidade dos dias vividos. É para isso que eu me formei. Se eu conseguir melhorar os dois, ótimo. Senão, eu tenho que ter uma conversa com o paciente para saber para qual dos dois nós vamos, entendeu? Mas foi para isso que eu me formei. O Holter, bom que está melhor, mas ele ainda não... O Holter não está me informando se eu estou melhorando a qualidade ou quantidade dos dias vividos. Essa informação não existia ainda. Se o Holter melhora mesmo, é um pensamento mecanicista, é um pensamento rápido, é um pensamento que busca padrões. E eu induzi, quando eu estava contando essa história para quem está ouvindo, esse padrão. Que é, olha, o Holter melhora. Pronto, eu te dei um padrão e você coloca na sua cabeça padrões parecidos para enxergar uma relação de causa e efeito aí. Que na verdade ainda não sei se existe, entendeu? Mas você pensa, ora, eu estava de barba até 10 minutos antes. Eu peguei o meu gel para barba e minha gilete, né? Fiz e agora eu não tenho barba. Então há uma relação de causa e efeito. O paciente tinha um Holter com muitas arritmias, eu dei flecainida e agora ele tem zero arritmias. Você encaixou isso nesse mesmo padrão, mas não é para encaixar. E eu já deixo esse desafio aqui. Você já fica pensando, onde é que ele vai chegar? Exato. O que está faltando? Pois o pensamento científico ainda está faltando aqui. Mas um pessoal teve, lá na década de 80 ainda, um grupo de pesquisadores formou uma força-tarefa chamada CAST. Americanos, isso. E aí eles começaram a bater no consultório dos cardiologistas, naquela época, para falar, olha, muito legal, a flecainida está limpando as arritmias aí do Holter dos seus pacientes, mas a gente gostaria de saber o real efeito clínico da flecainida, que é saber se a flecainida, afinal, é ou não capaz de, além de melhorar o Holter, melhorar a quantidade / qualidade dos dias vividos das pessoas. Então eles bolaram a seguinte metodologia. A ideia deles foi a seguinte. Vamos pegar dois grupos de pacientes, vamos formar dois grupos de pacientes exatamente iguais. Eu vou garantir que eles são exatamente iguais por sorteio. Então, imagina que eu tenho um grupo de 1.000 pessoas e eu vou colocar 500 e 500, tá? Grupo A e grupo B. Se nesse grupo de 1.000 tem 600 hipertensos, então 60%, quando eu fizer um sorteio, eu meio que, A ou B, eu meio que garanto, entre aspas, que vai ficar algo aproximado com 60% de um lado e 60% do outro, porque vão ficar 300 em 500 de um lado, 300 em 500 do outro, ainda dá 60% isso, né? Não é 30, 30, é 60, 60. Como é por sorteio, você meio que garante que a idade média dos dois grupos vai ser 58 anos, que vai ter a mesma quantidade e proporção de homens e mulheres nos dois grupos, porque você sorteou. Não foi eu que saí escolhendo aleatoriamente, olhando para a cara da pessoa. Não, foi um sorteio imparcial, né? Pronto. Então, a ideia deles era essa. Vai fazer esse sorteio, vai fazer o grupo A e o grupo B. Como é por sorteio, o grupo A e o grupo B são exatamente iguais, como eu acabei de demonstrar. Só há uma diferença entre eles. O grupo A vai tomar flecainida.
e o grupo B não vai tomar flecainida, vai tomar placebo. E aí, o que eles garantem com isso? Se ao final de uma observação longa, 1 ano, 2 anos, houver mais pessoas vivas no grupo da flecainida, eu consigo garantir, como os 2 grupos são iguais, a única diferença é a flecainida, que é a flecainida causadora disso. Entendeu? Os grupos são exatamente... Quando é exatamente igual, é assim, é a ponto de 30% dos pacientes usam losartana no grupo A, 30% no grupo B, porque foi sorteio, entendeu? É uma coisa totalmente randômica, então vai ficar assim, na maioria das vezes, né? Ainda mais quando são grandes números, né? A chance vai se diluindo, a chance de erro vai se diluindo cada vez mais. Então, entendeu até aqui? Perfeito. Vamos isolar o efeito da flecainida desse jeito, vamos fazer 2 grupos iguais, a única diferença é a flecainida, né? Eles tiveram, isso está escrito em um livro, tá? Eles tiveram muita dificuldade, os pesquisadores da Força Tarefa Cast, para convencer os cardiologistas da época a colocar o paciente no estudo. Porque eles chegavam lá, batiam na porta do consultório e falavam, olha, eu estou fazendo um estudo aí com flecainida, e aí a nossa ideia é colocar um grupo com flecainida, um grupo com placebo, você pode me dar o seu paciente para ele entrar no estudo? Tá maluco? Era essa a resposta que eles ouviam, tá escrito no livro. Como é que você está querendo que eu coloque o meu paciente que está super bem, com 0 arritmias, nesse estudo, com chance dele cair no grupo placebo? Entendeu? Eles ouviram até que era antiético fazer isso. E não é, na verdade. Vou dizer por quê. Tá. Porque a resposta não existia ainda. A resposta clínica, a flecainida melhora a quantidade ou qualidade dos dias vividos, não existia. O que existia era o Holter. Mas dá pra entender o médico também ali, né? Ou não? Eu não o defendo. Eu vou falar pra você por quê. Porque falta essa resposta. Então, se falta essa resposta, o resultado podia ser bem ruim, entendeu? Vai que, Como a por gente exemplo, não piora, sabe. né? Exato. Exatamente. Entendi. É, justo. Como a gente não tem a Verdade. resposta, há uma frase que eu falo muito em medicina baseada em evidências, quando não há evidência de algo, assuma ineficácia. Se não existe evidência, você tem que assumir que não funciona, ou até causa dano. Então, o que eles estavam planejando fazer em 1 ano, que era a seleção dos pacientes para colocar no estudo e ter... começou em 1981, eles já em 1984 queriam publicar alguma coisa já. Até 1987 eles ainda estavam ali capengando para conseguir botar os pacientes no estudo e ter o estudo funcionante. Não sei como é que eles não desistiram. Ainda bem que não desistiram. Porque em 1989 saem as preliminares, em 91 sai o CAST Trial, um dos estudos mais importantes da história da medicina. E esse estudo mostrou que a flecainida matou, nos Estados Unidos, mais de 250 mil americanos só na década de 80. Matou. Ela estava aumentando a probabilidade dos pacientes morrerem. Havia, depois do estudo, mais paciente vivo no grupo que não tomou flecainida do que no grupo que tomou. Entendeu? Então, quando a gente coloca o pensamento rápido para atuar, melhorou o Holter. Parece muito óbvio, tá tudo bem então. Parece mais óbvio ainda quando a gente vai criando padrões, que é, por que os médicos não perceberam que a flecainida estava matando? Porque não é que todo mundo morreu. De novo, é uma questão probabilística. E quando o paciente, por acaso, não voltava à consulta de retorno porque morreu, a última coisa que aquele médico pensava era que foi a flecainida. Por quê? Porque ele estava com 0 arritmias. A flecainida fez efeito. Ele morreu de outra coisa. Era esse o pensamento. E só um estudo como esse, real também. Vocês devem conhecer a história da Elizabeth Holmes, que é a CEO da Theranos. Para quem não conhece, está numa série chamada The Dropout. Tá no Star Plus. A Elizabeth Holmes, história real, ela largou a faculdade que ela fazia e criou uma startup chamada Theranos. E o fundamento da Theranos era vender uma máquina chamada Edison, e essa máquina seria capaz de, com uma gota de sangue do paciente, fazer um exame completo de sangue, né? Completo mesmo, tudo que fosse em sangue, com esta uma gota, seria, portanto, avaliado, né? Tá dado o fato e eu acabei de induzir em vocês o pensamento rápido. Agora, quem está assistindo, reflita. Qual é o pensamento devagar que a gente tem nisso, né? Quando eu estou falando com alunos de medicina, eles normalmente vêm, e isso só acontece quando eles já estão com o pensamento devagar mais apurado, pensamento científico, senão eles não respondem nada, eles ficam, tá tudo bem. Então, o pensamento científico vai em 2 frentes aqui. Uma é, como que funciona isso? Porque assim, eu não conheço uma máquina que faça com uma gota. Pelo contrário, a gente tem experiência em hospital que assim, se eu peço um hemograma,
o paciente tem que colher um determinado volume de sangue. Se eu peço no mesmo pedido um coagulograma, que é de coagulação, como o sangue para a máquina da coagulação tem que ser preparado de uma maneira diferente, então tem que ser coletado outro volume de sangue para ser preparado diferente para ir na outra máquina do coágulo, entendeu? Então, já que você está me falando que tem tudo em uma gota só, vamos começar pelo coágulo. Como é que você está fazendo o coagulograma desses pacientes? Se é tudo com uma gota só, entendeu? Começa por aí. Aí depois a gente pode ir para exames até mais complexos, então. Já que você está falando que é tudo sangue, como é que você faz culturas? Como é que você faz marcadores tumorais? Né? Tudo em uma gota de sangue? É sério isso? Esse é o primeiro. É o pensamento científico até mais... É que bom que os meninos têm quando eles pensam isso, mas ele ainda não é o mais apurado. O mais apurado mesmo que eu quero que eles tenham é qual é a precisão desses testes. Porque na história que eu te contei eu não falei de precisão. Eu falei que ela tem uma promessa que é vender essa máquina que vai coletar uma. Mas a precisão ela não é importante. Agora que eu te falei que existe isso, precisão de teste, você se coloca no lugar de um paciente. Você gostaria de fazer um teste preciso ou um teste impreciso? Preciso. Pois é. Mas então, já que você quer um teste preciso, não passou pela cabeça de ninguém perguntar qual é a precisão desses testes? A Elizabeth Holmes fez um acordo, quando a empresa ainda existia, com a Walgreens americanos. Quem conhece os Estados Unidos sabe que a Walgreens é tipo a Drogasil de lá. Tem toda esquina tem um Walgreens. Fez um acordo e tinha a Edison lá. A pessoa podia, por conta própria, chegar na Walgreens, vou comprar aqui um Tylenol, vou comprar aqui um shampoo e vou fazer um exame de sangue, porque tá ali já a máquina. Aí entrava lá, coletava uma gota, tchau, pronto. E, bom, a Edison, a Theranos, ela nunca publicou sequer um estudo científico sobre a Edison, sobre a precisão dos exames e sobre como que funciona. A comunidade científica demorou um pouco, acho que demorou até demais, naquela época, isso faz alguns anos, né? A falar alguma coisa. Mas aí alguns pesquisadores começaram a escrever, eu passei na Walgreens e vi uma tal de uma Edison lá, e a Edison eu fui pesquisar e não tem nenhum estudo demonstrando como é que ela funciona e qual a precisão. Aí depois um outro pesquisador maior, chamado Ioannidis, publicou essa mesma dúvida na JAMA, que essa já é uma grande revista de grande impacto nos Estados Unidos, revista médica, né? Como assim publicou uma dúvida? Ele publicou uma letter, uma carta na JAMA, falando que a Theranos está vendendo esse produto, e esse produto, como não tem nenhuma descrição de precisão e não se sabe como funciona, a maior probabilidade é que ele não funcione. Ele instigou a galera. Que maneiro. Ele trouxe agora sim uma grande opinião pública, porque estava publicado na JAMA, para o seu lado. A série nem fala desse artigo na JAMA, a série vai para um lado mais lúdico e fala muito sobre uma reportagem que foi lançada na Wall Street Journal, que talvez tenha até mais importância, porque essa foi para o público geral, né? Então se pegou muito mais gente nessa reportagem e acabou fazendo denúncia da Theranos. Quando foi descoberto, então, que a Theranos estava vendendo uma mentira, a coisa era muito pior do que o que você está pensando agora. Porque se você não conhece a história, você está pensando que a coisa é ruim. Eu conheço um pouco, mas eu nem lembro. Manda Pronto. ver. A história, para quem não conhece, você está pensando que a história que vai dar tragédia. Sim. A tragédia é muito maior, Vixe, tá? Maria. Olha só, a Edison nunca funcionou. Nunca. O que a Theranos fazia? Ela coletava na Walgreens uma gota, levava esse sangue até a sede da Theranos. E na sede da Theranos tinha uma máquina, sei lá, da Siemens, para fazer exame de sangue. Só que essa máquina da Siemens não está preparada para receber uma gota. Ela quer um volume de sangue, ela quer 10 ml. Para um hemograma, para um coágulo. Você já sabe onde é que vai chegar essa história, né? Imagino. Ela diluía o sangue em água para ele caber na máquina. Para o sangue caber na máquina da Siemens. E ela vendia como se fosse a Edison que está fazendo e liberava o resultado. Falso. Obviamente falso. Imagine quantos resultados falsos, negativos ela deu. Quanta gente com doença, a história de uma máquina que já está sendo, cujo teste dessa máquina já está sendo vendido na Suécia. É uma cápsula de vidro em que a pessoa entra e em 30 minutos essa cápsula inteiramente de vidro, 360 graus de vidro, faz um exame de corpo inteiro em você, detectando cânceres, detectando doenças cardiovasculares precocemente para que te dê uma longevidade maior. Essa máquina existe de verdade, não estou brincando não, tá? E não sei se dá para acessar aí, chama NECO, N-E-K-O, Health, saúde em inglês. NECO Health. Botei umas fotinhas. Tá lá, você entrar no site, vai estar lá em cima, no site vai estar Book a Scan. Nossa. Agende um escaneamento com esta coisa. O dono, o CEO dessa empresa é o CEO da Spotify,
Daniel Ekman, Uhum. tá? Ixi, E não há nenhum estudo sobre ela. Nenhuma pesquisa demonstrando. Primeiro, mas ele é o dono mesmo? ele é o CEO dessa... CEO. não há nenhum estudo dizendo, primeiro, número 1. Agora fazendo uma analogia com a Theranos, né? Como é que uma cápsula de vidro faz exame? Se é só vidro, sabe? Claro, você pode ter inventado uns chips aí invisíveis? Pode. Quem sou eu para saber se estamos tecnologicamente avançados o bastante para criar chips invisíveis ou não, tá? Agora, se é o caso, me fala como é, publica um artigo. Não precisa você quebrar sua patente, não é isso que eu quero. Mas me explica só assim, em linhas gerais, como é que uma cápsula de vidro faz um exame na pessoa, tá? E em segundo lugar, mais importante, Caramba. e a precisão. Veja que lá em cima tá para clicar, ó, book a scan. Já tá vendendo. Já tá vendendo. E nada, não existe nenhum estudo sobre ela, né? E vai fazer sucesso essa empresa? Ou se vai, é o CEO da Spotify. O cara já tem experiência nesse ramo, né? Tá lá captando investimento, vai crescer. Mas E é tudo nada. são coisas que tem a ver com pele ou não? Coisas É internas tudo. também. É doença cardiovascular, é cânceres. Essa é a promessa dele. Exato, não tem um fundamento, né, nisso. Não tem sentido nenhum. Mas eu acho Se que fosse, alguma... câncer de pele, eu até, né, talvez, com Talvez, IA, talvez. câmera, sei lá. Sim. Mas cadê a câmera? Se é uma cápsula tem de vidro. câmera? É uma cápsula de vidro. 360 graus vidro. Ué, Se eu não fosse médico, nem tivesse pensamento científico, e fosse o administrador de uma venture capital, e senta na minha frente o Daniel Ekman, que tem o produto como a Spotify, olha, se você quiser me vender uma xícara, Daniel Ekman, vamos lá, eu vou investir na tua xícara. Entendeu? É promessa, né? É assim que roda a roda do mundo, né? É baseado em promessa e narrativa. Mas não pode ser assim quando se trata de saúde, esse é o ponto, né? total. A gente tem que ser um cientista, o médico tem que ser um cientista para olhar para uma coisa dessa e ter a visão ceticista de dizer, peraí, tá errado isso aí. Ou me mostra por que tá correto. Eu posso estar errado daqui a um ano e o Daniel Ekman publica como que funciona.